Olá meninas, tudo bem? Vamos agora para algumas dicas de redação, que às vezes você pode ficar um pouquinho na dúvida, né? De como escrever a sua mensagem, né? Como escrever para a rede social, ou como escrever, sei lá, para qualquer material de comunicação agora da tua campanha que você precise. Então eu separei aqui algumas dicas e quando você vai precisar escrever. Porque cada uma de nós tem o seu jeitinho, né? Cada uma de nós tem a sua marca, a sua forma de se comunicar e até, assim, vamos pensar assim, alguma mania, né? Do jeito de dar oi, o jeito de se despedir, algum trejeito na fala, faz parte da nossa personalidade. Então isso é importante que isso esteja em alguns materiais da sua campanha, da sua comunicação. Então agora eu trago para vocês algumas dicas assim aplicadas para você treinar e para você recorrer se você precisar. Além, é claro, do próprio material de apoio que está na apostila, tá ok? Então vamos lá. Onde você vai precisar desses textos? Um dos casos é nos posts nas redes sociais. Isso significa não nos cards, né, naquelas artezinhas que a gente publica apenas, mas no texto de legenda, porque fica meio chatinho se a gente faz um texto confuso. Além de chatinho, né, fica confuso. Fica justamente o nosso público sem entender direito o que aconteceu. Onde mais você pode usar? Nos próprios cards. Porque aquelas artes que a gente circula em redes sociais digitais, elas comportam menos informação, não dá para colocar um monte de informação lá. Então, ali a gente precisa também saber fazer textos mais objetivos. Depois, as tuas mensagens nos teus contatos pessoais. Como chegar nos teus contatos de uma maneira empática, né? E também de uma maneira assertiva. Uma outra forma de utilização da tua redação vai ser para redigir documentos e também em discursos em cerimônias em geral, em eventos, inaugurações, etc. Talvez você precise escrever alguns discursos, algum tipo de pronunciamento. Então vamos lá, escreva o primeiro ponto, tá? Escreva do jeito que você fala. Às vezes a gente quer complicar o negócio. E complicar não dá muito certo. Então escreva como você fala, mas com algumas regrinhas. Tem o mas, né? Quais são as regras? Respeitar as normas de língua portuguesa. Porque na grafia, o nosso idioma ele é um pouquinho diferente de como ele é falado. Por exemplo, eu falo tá. Ah, você tá bem? Mas eu escrever você tá bem em certos documentos, aquele tá no lugar de está, pode ficar estranho num documento mais formal. Agora, se você escrever tá para a internet numa mensagem do WhatsApp, tá tudo certo. Então você vai precisar adequar a linguagem à plataforma, né? Ao veículo que você vai veicular, né? Ao veículo que você vai transmitir a sua informação. Uma das coisas que eu estou assinalando aqui para vocês é vocês revisarem as questões gramaticais. Tá na dúvida sobre como se escreve uma palavra? Pesquisa. Se o próprio Word, né, do seu computador, ele já indicou que a palavrinha está errada, grifou ali em vermelho, etc. Ou então configure para aquele grife, procure como ele vai, como essa palavra ela deve ser redigida, para você não ter problema de escrever alguma palavra errada ou com o sentido errado. Aquelas pegadinhas, por exemplo, como escrever ir de encontro ou ir ao encontro. Sabe a diferença dos dois, certo? Ir de é contra, ir ao é a favor. Portanto, tome esses cuidados e observe realmente como você fala, como você se expressa e a maneira que você é. Depois, em relação ao seu conceito e sua assinatura, seu slogan, eu também dou algumas dicas muito relacionadas com a nossa aula, né, sobre o seu conceito, sobre a imagem pública, sobre campanha mesmo, não é? Veja, o primeiro ponto,
O slogan tem normalmente 6 palavras, 7. Ele é curtinho, ele vai resumir quem você é, ele vai resumir a sua principal proposta, ele não é uma frase longa. E é muito legal quando você faz várias ideias antes, sabe? Faz uma listinha de possibilidades de slogans. Depois você vai editando, vai cortando, pede a opinião para a tua equipe ou para as pessoas que estão te apoiando para ver qual que melhor te representa. Dica 2. Um slogan, uma palavra-chave que gere memorização. O que quer dizer isso? Que seja fácil de repetir, que seja fácil de se relacionar com você e de você ser lembrada por aquela palavra ou por aquela expressão, que daí não tem erro, sabe? Você vai ser lembrada por aquilo. Outra questão é fixar o seu slogan, a sua campanha com tags. Ficar tagueando. Além dessas tags que você já conhece aqui, que a gente está estimulando que você faça em nome do partido, você pode fazer a sua. Vote em, aí você coloca o seu nome. Por exemplo, vote em Gabriela PSB. Gabriela PSB para vereadora. Gabriela para vereadora em tal cidade. Então você faz essa fixação do cargo que você está pleiteando, qual a cidade, qual o partido, a partir de hashtags e com informações assim das mais fáceis, das mais rapidinhas, ok? O próximo ponto. Observe nos seus textos no dia a dia se, é uma fórmula chamada AIDA. Se o teu texto, do AIDA, ele chama atenção, ou ele tá meio xoxinho, né? Ele chama atenção? E interesse. Será que ele está gerando interesse das pessoas que estão passando pela rede? Ou vai ser assim algo correndo pelo feed? Ou mesmo num discurso? Será que você conseguiu enganchar as pessoas que estão lá para prestar atenção no que está falando? Ou a galera está pensando, sei lá, em outra coisa, está no celular e etc. Desejo. Opa, me chamou a atenção, despertou meu interesse em algum tema ali e me deu vontade de escutar mais e partir para a ação, que é o último A, votar nessa mulher. Não, essa Gabriela aí, essa menina, essa é arretada, essa tá falando o que eu quero, ela me representa. Observe se esse teu AIDA, ele tá efetivamente funcionando, se ele tá mostrando quem você é e se você está chamando as pessoas para o teu lado, ok? AIDA. Depois, outra dica aí para redação, para você observar no seu texto, existe um experimento da psicologia, ele foi feito no século XX, e que é conhecido como pirâmide de Maslow, ou hierarquia de Maslow, que é o que são as prioridades das necessidades humanas, o que os seres humanos primeiro vão querer satisfeitos em nível hierárquico, né? Por exemplo, dá uma olhadinha aqui na pirâmide que está aqui na nossa arte. Vamos lá, aqui na base, que temos? Na base nós temos, primeira coisa que a pessoa precisa estar satisfeita são as questões fisiológicas. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa ir no banheiro. São coisas assim, é básico. Um discurso que ele vai falar de combate à fome, por exemplo, de distribuição de renda, de programas voltados nesse sentido de solucionar questões básicas, ele vai ser um discurso que ele vai tocar bem nesse âmago do ser humano como um todo. No segundo ponto aqui, a gente vê segurança e proteção. É uma necessidade também humana não ser atacado. Ou no nosso caso como mulheres, mais ainda, né? Poder sair às ruas sem risco
não é? De qualquer tipo de violência contra o nosso corpo, ou mesmo dentro de casa, sem violência doméstica. Esse é um ponto super sensível, super importante na pauta humana. Ou a segurança pública como um todo, segurança dos nossos filhos. O ponto 3, amor e afeição, que é uma necessidade humana, ser amado, ser noção de pertencimento, ter amigos, ter amigas, ter pessoas assim que se manifestem a favor, né, de quem somos. Depois vem no quarto aqui em cima, status e estima. Aqui vem o prestígio e o reconhecimento. Para, na pontinha aqui, autorrealização. Portanto, para chegar bem aqui em cima, as pessoas normalmente elas têm que estar com as outras necessidades de baixo satisfeitas. Porque como ela vai satisfazer o ponto aqui em cima, né, bem aqui na pontinha, que é de autorrealização, se ela está passando fome, ou se ela está com problemas de segurança, se ela está sendo ameaçada dentro de casa. Observe esses pontos aqui da psicologia, que eles podem ajudar, inclusive, na formulação das tuas propostas de campanha e de políticas públicas. Depois, mais um ponto agora, em relação às emoções. Na apostila você já leu ou vai ler, e no capítulo, se eu não me engano, que é no capítulo de oratória, eu falei sobre discurso político eleitoral e tem um resumão lá, indiquei um texto sobre as principais características. E eu falo sobre 2 pontos. O discurso político eleitoral, ele precisa equilibrar o lado racional e o lado emocional. Parte da perda da credibilidade da política é que ele falou muito de emoção e pouco de propostas concretas. Daí fica aquele negócio, e lá vem esse papo, né, papo furado. Entretanto, você não pode deixar de conectar com as pessoas, você já sabe que essa é uma palavra-chave, e o teu texto ele precisa sim ter dose de emoção. Ele precisa sim tocar nesse ponto. Nós somos seres emocionais, nós não somos máquinas. E eu recomendo então algumas emoções, alguns sentimentos. Um dos principais, esperança. Esperança é uma das chaves que nos movem, de saber que a gente vai ultrapassar os obstáculos, os desafios, o problema atual, né, de agora que a gente está passando, por exemplo. Mesmo a tristeza, a alegria, a fé, você trabalhar com... Olha, o discurso do medo não deixa de ser uma questão de emoção que você também pode colocar. E de uma forma que te beneficie. Por exemplo, não te eleger pode ser uma coisa ruim, porque daí vai continuar tudo igual, certo? Então, pense nessas emoções. Você está aqui nessa telinha, eu fiz uma listinha aí com algumas delas que você pode ajudar, que podem te ajudar. E além disso, as coisas que são importantes para a tua cidade, para a tua região. Isso também é bem importante, ok? Outro ponto é que dentro desse aspecto emocional, tem 3 estratégias de discurso que são muito bacanas, muito fáceis de aplicar e que eu tenho certeza que várias de vocês têm naturalmente vocês fazem já isso, só que não identificaram. Um deles é você aplicar um discurso empático. Empatia é, eu sei como você se sente. E nós, como mulheres, muitas vezes sabemos como a outra se sente porque nós já vivemos coisas muito parecidas. Isso é empatia. E você pode falar isso. Né? Eu sei como se sente, eu sei como é pegar ônibus, né? Andar bom tempo do ônibus, trabalhar o dia inteiro, voltar exausta, ter um monte de coisa para fazer em casa ainda. Você sabe como é isso. Isso é um discurso empático. Outra técnica é de projeção, que é quando você é uma líder e você mostra algo como, eu cheguei até aqui,
você também pode chegar. Então você traz as pessoas, você se projeta como um modelo a ser seguido. E por fim, o terceiro é a identificação. Quando o teu eleitorado se identifica contigo em relação à tua causa, em relação ao teu jeito de ser, não necessariamente por gênero, mas vai rolar uma identificação por outras temáticas ou por outras situações. Você gera identidade, você fala, eu sou professora como todas as outras professoras e professores. Isso é identificação, porque não tem a ver necessariamente com gênero ou como se sentir como uma professora, mas é pertencer ao mesmo grupo. Okay? Espero que tenha ficado claro. Então, são 3 estratégias discursivas que geram conexão: identificação, projeção e empatia. Depois, seguindo para algumas dicas e estratégias desse outro ponto que eu falei aqui antes, que é o discurso mais racional. Meninas, não dá erro se você coloca número na tua campanha. Números. O raciocínio humano, ele está muito baseado a uma ciência que a gente chama de cartesiana. Cartesiana porque veio de um pesquisador que dizia que tudo tem que ser provado e comprovado a partir de números. Por isso que tem algumas ciências, como nós das ciências da comunicação, que tem gente que acha que não é ciência, porque não tem tubo de ensaio, não tem número. Quer dizer, tem número também, mas enfim, são outras formas de fazer ciência. O número, ele é super valorizado. E você dá esses números como uma forma de racionalidade. Você pode citar números de buracos na rua, números de crianças fora da escola, números de leitos de hospital e números verdadeiros. Cite a fonte, se possível, não é? Busque esses dados, tudo isso. Mas números sempre ajudam a mostrar que você sabe do que você está falando, que você não está ali, inventando coisas. Outro exemplo é problema e solução. Você vai falar de um problema que tem no município e vai apresentar uma solução. Problema, solução. Problema, não tem vaga na creche. Solução, vamos aumentar em 5, 10, 15, 20% as vagas na creche. Porque eu sou mãe também, sabe? E sei como é não ter vaga na creche. Você juntou no mesmo discurso a parte racional, que é ter os números, usou a estratégia problema e solução e ainda o valor emocional da empatia. Sei como é não ter vaga na creche, certo? Um outro exemplo então de racionalidade é dividir o todo em partes ou incluir a parte num todo. É quando você vai citar um bairro em relação ao município ou falar do município como um todo em relação a um bairro. Isso também vai dar uma noção de racionalidade ou de números, de ser algo um pouco mais concreto. A cidade industrial gera 50% dos empregos de toda a cidade. Isso você está então destacando uma parte no todo que é a cidade. Agora você pode falar da cidade e dizer, Curitiba, eu vou falar da minha, Curitiba tem X bairros e esses bairros são atendidos por não sei quantos terminais de ônibus. E, portanto, está valorizando o todo e destacando daí as partezinhas. Você vai colocando os numerozinhos ali. Espero que tenha ficado claro esses exemplos, da parte de uso então do emocional e do racional e que você aplique eles, que você vai observar que as suas falas, os seus discursos ficarão bastante consistentes. Vamos para mais uma dicasinha, que já estamos acabando, que às vezes as meninas me perguntam, prof, mas como é que tema que eu vou falar na minha campanha? Olha, tem uma lista de temas, tá aqui passando rapidinho aqui na tua tela. Não esqueça, todos esses temas que estão aqui você pode falar, mas você deve escolher
o tema que tem a ver com você. Qual tema você defende? É infraestrutura, é educação, é saúde, é administração pública? Qual é o tema? E você tem aqui essas opções que eu deixo para você como sugestão, né? Como lazer, esporte e cultura. Pense o que tem a ver contigo. E relembre as aulas de marketing político e de mulheres candidatas, porque eu sou candidata aí agora, porque essas duas vão te ajudar bastante para você ter certeza entre essas opções dos temas que eu passei agora para vocês, quais ou qual é o teu tema, é o que você acredita enquanto candidata a vereadora. Agora, para as candidatas ao executivo, para as prefeitas, a gente já sabe que é uma administração do todo. Então, a tendência é pulverizar os temas, falar dos temas cruciais que o município precisa de acordo com aquela pirâmide de Maslow. Garantir saúde, educação, segurança, transporte, economia, né, que é a geração de empregos, e a infraestrutura do município. Você vai ter que resgatar, então, dentro desses temas, esses que correspondem às partes base daquela pirâmide, porque são as que são buscadas pela população, especialmente em tempo eleitoral, certo? Muito bem, para terminar, como é que você faz com tudo isso? O que você vai fazer com tantas informações, então? Quando você for redigir, né, de acordo com o local que você vai veicular, que você agora aqui nas aulas você já aprendeu, que cada veículo você vai usar um texto diferente, maior, menor, mais formal e mais informal, e você deve repetir. Repetir as palavras-chave, repetir essas hashtags quando for uma questão online, porque quanto mais você repete, mais você vai gerar vínculo do seu nome com aquele conceito e, consequentemente, mais memorização. Certo? Então, meninas, anotem aí, espero que vocês tenham marcado e já já a gente se vê numa próxima aula. Até mais!